Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? A gente está aqui numa ansiedade absurda porque a gente tem que escolher cada vez 6 filmes para fechar essa lista de 1999, que é o melhor ano do cinema, de acordo comigo e com o Fábio. E a gente está na parte 3 já. A gente está indo para 18, ou 17, 18. A gente ainda, mais ou menos isso, né, Fábio? De filmes, e numa sofrência desgraçada, porque, gente, tem muito filme bom nesse ano. E a cada filme novo, ou que eu vejo, que eu revejo, eu percebo como o 99 é um ano que teve filmes fortes e que ainda 22, 23, 24 anos depois, eu não sei quando que esses filmes foram feitos, né? Nem todos são gravados no ano de 98, 99, nossa. Mas eles continuam muito atuais, com discussões muito interessantes, os filmes continuam super bons, alguns têm efeito especial, outros nem tanto, mas as histórias são muito legais. E a gente escolheu, muito difícil, a gente escolheu mais 6 filmes para falar com vocês hoje, que era para ser o episódio final, mas eu acho que a gente vai ter que fazer um episódio bônus, porque o Fábio tá ali chorando que alguns filmes que ele gosta muito não entraram no nosso corte, então eu acho que vai vir, mas aí no final ainda a gente vai ter uma surpresinha para vocês de alguns filmes que a gente selecionou. Sem mais delongas, deixa eu dar boas-vindas de novo para o nosso convidado, que tá fazendo uma curadoria lindíssima nessa série de filmes sobre 99. Então, muito bem-vindo de volta ao podcast, Fábio. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Peguei meu DeLorean aqui e voltei para 99, que realmente é o melhor ano do cinema, só na minha opinião, claro. Esse a gente joga, né? O melhor ano do cinema aparece lá, 94, 77. Tem alguns outros anos que entram nessas. Mas eu acho que o 99 ficou famoso e é conhecido pela quantidade de filmes bons, né? Porque realmente tem anos que tem muitos filmes memoráveis, como esses anos que eu citei e alguns outros anos. Agora, a lista de filmes que saíram no ano de 99 que são memoráveis é muito grande. E é muito filme bom e um diferente do outro, né? Então, a gente já falou sobre Matrix, a gente falou sobre Existência também, que tinha essa vibe. A gente já falou de como. Ai, meu Deus, gente, esqueci o nome. Olha, a gente falou tanta coisa, eu ia falar como perder o nome em 10 dias. É isso aí, como perder o nome em 10 dias. A gente falou Não, de é 10 muita coisa. coisas que eu odeio em você. Obrigada, como perder o nome em 10 dias. É outro romance, de outro ano. 10 coisas que eu dei em você, isso aí. Eu não anotei os que a gente já falou, mas a gente falou de muita coisa. E sempre filmes muito discutíveis, trazem muitos debates. Inclusive, até a gente estava falando agora que cada um desses filmes daria um episódio só para eles, assim. E até uma coisa que eu tinha falado pro Fábio logo que a gente começou, que eu falei, eu não quero falar de filmes que eu já comentei no podcast. Mas chegou um momento que eu falei, não tem como. Se a gente tá falando de 99, 99, Beleza Americana, Clube da Luta, Matrix, tem que entrar nessa nossa trilogia. E a gente já falou de alguns deles e hoje a gente trouxe outros. Então, já que eu comecei falando, me embolando aqui com as comédias românticas, eu escolhi uma comédia romântica para hoje, que assim, eu chutei o balde nessa minha escolha de filmes. Eu peguei 3 filmes que eu amo muito, que eu revi, alguns eu já revi pela milésima vez, outros. Na verdade, todos que eu escolhi hoje eu já tinha visto muitas vezes, mas ver de novo, né, mais uma vez, me trouxe outros sentimentos. E um deles é um lugar chamado Notting Hill, que é um filme que é meio que o filme da minha casa, assim. Todo mundo já viu um milhão de vezes, meu pai até contra gosto, né? Porque para ele uma vez estava visto, mas eu, minha mãe e minha irmã, a gente tem um carinho muito grande por esse filme. A gente foi para Londres, a gente foi caminhar em Notting Hill por causa desse filme. Não que a gente foi para Londres, a gente foi para Notting Hill lá, já que a gente estava lá, procurar a Porta Azul e tudo. É um filme que tem uma nostalgia muito grande dentro do próprio filme, né? O personagem do Hugh Grant, ele tem isso, aquela cena que ele tá andando pela cidade, o tempo vai passando, ele tem uma música muito melancólica, o fato dele ser livreiro, e uma história bem de conto de fadas, né? O cara quieto, introvertido, que mora numa cidadezinha no meio do nada, não tem mal e mal tá conseguindo sobreviver, ele vende livros de viagem, né? Então é super nichado. Se apaixona pela atriz de cinema, que é um alter ego da própria Julia Roberts, né? Que também se apaixona por ele. E tem toda essa relação, os amigos dele esquisitos e esquisitos do bem, assim. É um filme que eu gosto muito. Eu acho que é uma história, apesar de ser batida, de ser aquele conto de fadas meio que você sabe o que vai acontecer, mas a gente fica muito, eu pelo menos fico com o coração muito quentinho quando assisto. Começa a tocar qualquer música do filme, eu já sei que é do filme, eu já fico feliz. Então eu gosto muito desse filme e tem cenas lindas, clássicas, ela falando com ele na livraria, eles correndo atrás dela no final, no hotel, no Savoy e tal. É muito legal. E eu sei que o Fábio não gosta tanto do filme quanto eu, então vai ser legal ele falar. Mas para mim ele tem todo esse ar de sonho, assim, que é aquela coisa inatingível e
de duas pessoas muito simples e muito honestas, simples, digamos, com os próprios sentimentos, né? Ela até fala, eu sou só uma menina, eu sou só uma garota que tá aqui, não sou nada demais. Então, ele tira todo esse glamour e coloca as duas pessoas ali em contato. Já falei demais, quero saber o que que você acha do Notting Hill, Fábio, e o que que você achou da minha escolha. Eu adorei você trazer esse filme. Ele é realmente um romance clássico aqui, como você traz, né? Das pessoas que se encontram da forma mais clichê possível e se apaixonam da forma mais clichê possível, e não há nenhum problema em relação a isso, pelo meu ponto de vista. É, E, em paralelo, é como se fosse um conto de fadas, né? Realmente, do cara que é um borralheiro qualquer, que tem amigos qualquer, e se apaixona pela menina rica, que no caso é representada por ser uma atriz famosa, no auge da fama, Julia Roberts, lindíssima nesse filme aqui. Ela tinha 32 anos na época do Notting Hill. E é isso, e funciona muito bem, né? Eu acho que hoje em dia a gente usa muito esse termo do galã feio. Eu acho o Hugh Grant um tipo isso aí. Eu acho que ele seria talvez o galã feio dos anos 90, né? Ele também estava no auge da carreira, fazia algumas comédias românticas já. Ele tem um filme chamado Letra e Música, não sei se você já viu, com a Drew Sim. Barrymore, que a cena de abertura desse filme eu acho uma coisa linda, que ele tinha uma boy band na época de adolescência, aí ele dança, até meio tosco assim e tal, mas eu acho muito bacana. O personagem dele em Notting Hill faz um contraponto em relação a isso. É um cara mais fechado, ele demora assim a demonstrar, a expor os seus sentimentos. E isso vai até de encontro um pouco com o que você pensa de que como você faria se estivesse no lugar dele, né? Imagina que se você estivesse no seu trabalho e entrasse uma estrela de cinema, uma mulher famosa, bonita, o que você faria? Provavelmente nada do que ele fez. E foi o que ele fez que acabou dando certo, né? Ela talvez se apaixonou justamente por isso, por ele talvez enxergá-la de uma forma mais natural, exatamente uma menina como ela dizia ser, né? Então, isso fica talvez um pouco mais claro para a gente quando ele a apresenta para os amigos, né? Que todos ficam meio desconcertados. Ele apresenta para a irmã também nessa roda. E ele tem um amigo, né? O alívio cômico desse filme eu acho muito bom, que é o amigo dele, e que ele conta no pub que o amigo dele tá namorando a atriz. E é uma coisa que eu acho que qualquer amigo faria, né? Ele não faz na maldade, né? Mas é uma coisa que eu acho que qualquer amigo faria. E é isso, eu acho que funcionou, por mais que tenha esses clichês assim que eu comentei, né? Eu acho que funciona por isso, assim. Eu demorei um pouco a entender, talvez, essa dinâmica deles como casal, por talvez me colocar no lugar dele, né? De, cara, vai pra cima, né? Não seja tão passivo. Quando ele, ali já no limite do segundo pro terceiro ato, quando ele manda ela embora da livraria, eu penso, cara, o que que você tá fazendo, velho? Você é louco! Mas no final tudo corre bem, essa cena do hotel é muito boa, que você contou lá no Savoy. E termina bem. É isso. O amigo dele é ótimo. Inclusive, é o ator que tá agora na Casa dos Dragões, né? É o Otto Hightower. Eu falei, eu não consigo mais ver esse ator, eu não consigo levar ele a sério, desde esse filme. Porque pra mim ele é um amigo muito engraçado que senta no óculos dele, que usa roupa de mergulho, que não tem mais roupa limpa. Ele é muito engraçado e pra mim eu sempre lembro dele nesse papel. Ele marcou pra mim, assim. Então agora ele é todo bandido, querendo dar golpe, me acontecendo mil coisas na Casa dos Dragões e eu tipo, tô risado na cara dele, assim. Porque ele tem, isso que eu falei, ele tem personagens muito pitorescos, né? É um filme, e o Hugh Grant mesmo estava falando, né? Ele vinha, acho, do Quatro Casamentos e um Funeral, mas foi um dos papéis que alçou ele ao estrelato, né? Tanto que ele tem vários papéis que são meio, para mim, que são meio que releituras desse papel, assim. Até ele ser o mega bandidão, canalha da Bridget Jones, que ali ele sai um pouco dessa coisa do bom moço. Porque ele é um bom moço do bom coração que fica muito na dele, né? É o cara que ouve mais, é o tipo de mocinho diferente. Porque normalmente o mocinho americano, ele é mais extrovertido mesmo. Ele chega na mocinha, ele é o que vai, ele faz como perder o homem 10 dias que eu citei errado, né? Ele vai, ele acontece, ele faz, eles são. O personagem do Hugh Grant, eu não sei se é por ele ser inglês, eles quererem fazer esse parâmetro, o filme ser inglês ou eles quererem fazer esse.
essa diferença para a personagem da Julia Roberts, que era uma atriz americana, e depois o Alec Baldwin, né, que é o namorado dela. Mas ele é um cara mais quieto, mais introvertido, e não por isso ele ama menos ela, né? Muito pelo contrário. Então, eu gosto desse tipo de protagonista. Eu acho que é difícil ter esse tipo de mocinho, assim. Esse foi é um filme que tem bem marcada essa característica dele, assim. Até a hora que eles vão pular o muro, ele não consegue pular, e ela tira sarro dele. Então, o filme, ele trabalha com muitos momentos fofos, assim. Eu acho que por isso que marcou. Ele é todo diferente, ao mesmo tempo ele é todo singelo. Ele não tem grandes gestos, né? Ninguém aplaude ninguém no meio da rua, não pede em casamento né, num lugar cheio, como tem muitos filmes americanos. Não que isso esteja errado, tô dizendo que é diferente. E eu acho que por isso que o filme marcou tanto, por causa disso. E é um lugar, né? Então podia ser qualquer lugar. Um lugarzinho meio mágico, assim, pra gente. Então eu gosto muito do Notting Hill, pra mim é um dos filmes comédia romântica, assim, que eu mais gosto. E realmente o elenco é todo muito legal, é muito divertido. A irmã dele é muito engraçado. Então, é um filme que você assiste e você termina bem, você termina feliz. Então, fica a minha dica para, fica a nossa dica para quem quiser um filminho leve para ver com, né, com o namorado, com a namorada, com o marido, com o filho. É um filme bonito, você vai sentir, você vai terminar bem, feliz. Um pouco diferente dos filmes que o Fábio escolheu aqui, porque a minha lista tá um pouquinho mais feliz que a dele, né? A do Fábio tá um pouquinho mais assim, você termina e fica, meu Deus, qual é o sentido da vida, basicamente. Então vamos lá, Fábio, quais são. Começa aí, qual filme você. Qual foi o primeiro filme que você escolheu para esse nosso episódio de parte 3 de 1999? Então, eu acho que quando a gente terminar de divulgar aqui os filmes que a gente escolheu, eu acho que vai fazer sentido talvez a gente linkar algumas coisas aqui, conforme você disse agora, né? Esses filmes da gente ficar pensando e tal, que não são filmes realmente leves. Eu acabei escolhendo o filme chamado Bom Trabalho, da diretora francesa Claire Denis. Ele talvez seja o melhor filme da filmografia da Claire Denis, e a Claire Denis é considerada por muitos a melhor diretora francesa. Lembrando que a Agnès Varda é belga, né? Então não entraria aí na lista. Mas Bom Trabalho é um filme de 99, né? E que ele é muito, mas muito lento, muito contemplativo, né? Então, ele traz ali um contexto da Legião Francesa, né, que está atuando no território africano. Então, ela trabalha muito com a câmera em closes ali nos corpos dos soldados, né, trazendo toda essa testosterona que reverbera dentro desse contexto de militarismo, né? Esse filme é protagonizado pelo Denis Levan, né? Não sei se vocês já assistiram algum filme com ele, mas ele é aquele personagem que faz todos os personagens do filme Holly Motors. Já assistiu, Carol, Holly Motors? Já, lembrei dele nesse filme. Eu até achei que ele tava É, muito normalzinho, porque no Holy Motors ele tá muito bizarro. Falei, eu nossa, ele só costumo tá dizer quieto. que eu costumo dizer que é como se fosse um prólogo do Senhor Oscar, né? O personagem lá do Holly Motors. Mas ele faz um comandante ali, talvez um sargento ou um tenente dessa legião francesa, e que se depara com a chegada de um recruta, um soldado, né, mais jovem, mas que mexe de alguma forma com ele, e que essa forma que é mexida não é em nenhum momento verbalizada, fica tudo pelo olhar. O olhar tem uma grandeza muito forte assim no filme, e tudo fica muito subentendido, né? Tanto os sentimentos do sargento com relação ao soldado, quanto do soldado em relação ao sargento. Não existe nenhuma verbalização de nada. Muita coisa fica subentendida. Então, é um filme que traz muita paisagem, né? É uma sensação árida, que parece, a fotografia mostra muito isso também, é uma cor meio pastel. E, e a Claire Denis, ela tem um movimento de câmera assim nesse filme muito poderoso, né? Na hora dela querer mostrar realmente o treinamento dos militares, ela foca bastante no corpo deles, né? E isso, com a reação desse sargento, faz com que as coisas fiquem meio que subentendidas. Então, Bom Trabalho, a tradução literal dele
né? No francês, eu não vou nem me atrever aqui a dizer, mas a tradução literal dele seria algo como se fosse um belo trabalho, né? Que remete muito ao belo, ao corpo desses homens, né? Então, no final existe uma, uma briga entre esses dois e, e, e ele acaba sendo expulso ali da corporação e tal. E aí a gente fica com aquele sentimento de, num primeiro momento, quando a gente termina de ver um filme, de e aí? Era, não era? Pra que isso? Será que foi? Será que não foi? Quais eram realmente os sentimentos do sargento? Então mostra no íntere ali da discussão do filme essa questão da masculinidade muito fragilizada, né? A gente vive um momento de polarização que talvez se atenha muito a isso, né? De discussão sobre o masculino e tudo mais, mas dentro de um ambiente de quartel, de forças armadas, de Legião Francesa, isso é uma discussão muito pertinente, assim, né? E, Carol, eu sei que você achou o filme, além de lento, o que mais? Então, eu hoje, antes desse filme, eu assisti um filme de ação muito cheio de ação. Então, assim, a Claire Denis já tem um ritmo muito particular. E esse filme ainda é mais lento. Daí eu falei, gente, mas não vai acontecer nada nesse filme. Eu vi uma meia hora pra entrar no ritmo dela. Não é meu primeiro filme da Claire, é minha amiga Claire, né? De tá íntima já. Meu filme da Claire, mas assim, eu já percebi que eu demoro um pouco pra entrar nos filmes dela por causa disso. Eles têm um silêncio muito gritante, assim. Muito é dito no silêncio, no olhar, como você falou, no close da câmera. Então não é um filme que você senta e já entra nele. Pelo menos eu tô falando da minha experiência, né? Eu demoro um pouco pra entrar. Isso que eu gosto de filmes contemplativos e filmes que fazem pensar. E é um filme que eu começo mesmo digamos assim, apreciar quando acaba. Porque daí eu começo a pensar sobre o filme, eu começo a lembrar das cenas e tentar entender o que ela tá querendo passar. Tenho lido bastante a Susan Sontag ultimamente, e ela fala muito. O livro que eu comprei dela, ela fala sobre as interpretações. E tem me feito pensar muito sobre isso, assim, esse trabalho de analisar coisas, né? Porque realmente é muito o que a gente leva para o filme. E às vezes ela quis dizer uma coisa, a gente tira outra completamente diferente. E eu acho que a Claire Denis é uma pessoa que joga muito o filme para esse espaço da interpretação de quem está assistindo. Ela quer dizer muita coisa, que é o que você falou, ela quer trazer isso. Mas o que cada um vai tirar, ou você vai estar mais ao lado dele, ou você vai estar mais ao lado dos outros, ou você vai entender mais para uma coisa ou mais para outra. É um filme que ele cresce, ele muda à medida que você reflete sobre ele, à medida que você conversa sobre ele. Os filmes da Claire Denis, para mim, são assim. Eles são catalisadores de reflexões posteriores, assim. Não é um filme que na hora eu falo, nossa, que filmaço, mas eu depois de umas horas pensando, eu falo, nossa, que filmaço, porque ela tem todo um estilo de câmera muito particular, ela retrata realidades muito fortes, então ela joga ali a questão do estrangeiro, né, deles não serem dali, eles não ser uma legião que junta outras pessoas que vieram de outros lugares, daquela coisa da cumplicidade, ao mesmo tempo cada um é de um lugar. Então ela traz outras questões além do que está só aparecendo ali, sem dizer muita coisa com palavras. Ela fala com imagens, que é o trabalho essencial do cineasta, do diretor, né? Eu acho ela brilhante. Cada filme que ela traz uma temática completamente diferente da outra, sempre tem uma crítica, sempre tem uma coisa assim, mas é como se ela falasse, ó, tá aqui, ó. Agora é você que lute, você que descubra o que que você quer fazer com isso. Então eu gostei bastante do filme, não teria visto se não fosse o Fábio escolher esse filme pra gente aqui. Adoro as escolhas dele, porque sempre me desafiam a procurar novas formas de ver cinema, né? E de interpretar e de analisar as coisas. Eu gosto muito. É por isso que eu falo que 99 foi um ano bem prolífico, porque cada um fez uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então, assim, não dá nem pra dizer que eles combinaram tudo. Vamos fazer filmes existencialistas, vamos fazer filme de fim do mundo, porque não foi. Apesar que a nossa próxima lista. Nossa, na verdade, você quer falar mais uma coisa do Bom Trabalho, Fábio? Na verdade, eu queria. Saiu uma lista recente, não sei se você viu, listando os melhores filmes da década de 90 e Bom Trabalho está em quarto lugar. Nossa, Vou até. Depois eu te passo aqui, talvez, a fonte, mas se alguém estiver ouvindo aí, não me lembro se foi no MDB, alguma, algum veículo importante. E já adianto que o primeiro lugar dessa lista vai estar nesse episódio de hoje, tá? eita, eu fiquei curiosa para saber os três primeiros. No final você conta pra gente. Bom, então, vamos saber que já a gente viu um filme que tá no top 10, né, dessa listinha aí, porque tem muito filme. Mas o que eu quero trazer agora é um filme que eu sempre gostei.
E eu revi e gostei ainda mais. É um filme que agora está em voga de novo por causa do protagonista, que voltou a surgir, ressurgiu na vida, né, no cinema e na vida, que é a Múmia. Já adianto que a Múmia tem o 2, a Múmia 2 e a Múmia 3. E agora tem uma versão com o Tom Cruise que não tem nada a ver com essa. O primeiro A Múmia que a gente vai comentar aqui é irretocável para mim. O filme tem tudo, tem aventura. Começou um gênero de aventura que não tinha muito ainda nessa época, ou que não estava mais sendo feito nessa época. Trouxe um protagonista que a Marvel abraçou, que é um estilo, o cara é forte, o cara é ágil, luta, briga bem, mas ele é meio engraçado, ele tem bom coração, ele conquista a mocinha sendo meio sarcástico. É o personagem do Chris Pratt em tudo que ele faz desde então. Então, assim, o Brendan Fraser veio com um protagonista que mudou muito a forma de fazer cinema dali em diante. E ele fez a Múmia 2, que foi onde surgiu o The Rock, né? Até o The Rock deu uma entrevista agora falando isso, que foi o Brendan Fraser que deu essa chance para ele, que indicou ele, que era amigo dele, para fazer o Escorpião Rei no segundo filme. E o The Rock hoje é o que a gente sabe que é o cara que mais ganha em Hollywood, produz os próprios filmes. Agora tá com o Adão Negro também, que é um outro filme gigantesco. Então, você vê que ele começou ali, né, com efeitos especiais horrorosos. A Múmia 2 é horrível. Eu odeio os efeitos especiais. A história eu acho cheia de furos. Aí veio o 3, tirar, a Rachel Weisz já tinha ganhado o Oscar, então ela não quis voltar. Trocaram a atriz, o filme é bem estranho também. Um chinês lá, nada a ver. E daí agora quiseram fazer um universo dos monstros na Universal e vieram com o Tom Cruise com um filme sério de monstros que eu nem me arrisquei a ver, falei, não quero. Então, só para deixar bem claro para vocês que a gente sabe da existência desses outros filmes, até o Fábio quiser comentar algum deles, mas eu prefiro ficar no filme bom, que é a Múmia 1, que é aquela história inédita até então, né? Porque já teve outros filmes de Múmia, mas a Múmia estava apaixonada, né, gente? Ele volta para salvar a Naxinamu, ele não quer destruir o mundo. Ele não veio para destruir o mundo, ele veio para salvar a mulher que ele amava. Então, ele é um filme diferente já na motivação do vilão, né? E daí tem eles que vão lá, acabam despertando a múmia, e daí a múmia começa a matar a galera para poder se refazer. E é cheio de ação, é cheio com momentos engraçados. Todos os atores estão bem. Então é um filme que eu gosto muito. Eu revi agora, os efeitos também estão bons. É, a parte da areia, né? Tem toda essa questão da areia. E a Rachel Weisz é uma personagem muito empoderada já. E até me irrita um pouco essas coisas de falarem que agora que estão fazendo filmes empoderados e tal. Gente, a Rachel Weisz, ela que decifra os negócios, ela que lê os troços, ela briga, ela faz, ela acontece. Ela não tá ali só como uma donzela em perigo, né? Então eu gosto muito de saber que todos os personagens têm seu momento ali, em que o filme é muito divertido, é um filme de aventura clássico, assim. Você não vê o tempo passar, você se transporta para aquele universo e você volta feliz, satisfeito e com muito ouro lá que eles roubaram do Imhotep. O que você acha da Múmia, Fábio? Então, é, eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer em relação à Múmia é que a Rachel Weisz é a minha primeira crush do cinema. Porque ela, quando aparece ali com um vestido preto, né, depois deles terem caído no do mar e tal, eu falei assim, nossa, que essa mulher é muito linda. Né? Ela aparece com um véuzinho, assim, só aparece o olho dela. Eu falei assim, nossa, essa mulher é muito linda. E eu acho que ela foi. Oficialmente estou declarando aqui que ela foi a minha primeira crush do cinema, tá? E óbvio que ela não se resumia só a isso. Como você falou, ela realmente é muito empoderada, ela é muito inteligente, é ela que toma as ações, é ela que diz que vai, e ela é corajosa, ela é destemida, e ela é apaixonante, e ela é uma boa irmã, que o irmão dela é um paspalhão ali e tal. Eu gosto muito do irmão dela no filme, é um alívio cômico que funciona. Diferente do Benny, né? Aquele amigo do O'Connor, que eu acho ali, às vezes, exageraram um pouco na mão dele. Então ela é realmente tudo isso que você falou. A personagem dela é atrapalhada, né? Ela se apresenta pra gente no filme assim, que ela derruba as estantes, né? E então isso fica bem marcante, mas ela é uma personagem sensacional. E como você trouxe a questão do Brandon Fraser, né? Ele ele tá fazendo o filme agora do fez o filme agora do o novo filme do Aronofsky. E eu pesquisando aqui para o podcast descobri que o Aronofsky foi marido da Rachel Weisz. Não sei se você sabia. Eles fizeram um filme juntos, também Fonte da Vida de 2006. É um filme até que eu nem gosto muito, que tem algumas multitramas e tal, mas eu acho muito legal essa retomada da carreira do Brandon Fraser, né? Ele realmente foi um ator que marcou ali essa época,
do final dos anos 90 para o início dos anos 2000. Realmente ficou aí afastado durante um tempo. Parece que ele teve um problema sério de assédio e tal. Eu não vou entrar muito nessa questão, mas ele funciona muito como o Connor. O Connor é muito esse machão assim que vai proteger e tal, mas tem um cara que tem bom coração e que repudia o cara que só pensa no ouro. É, e esteticamente eu achei que os efeitos envelheceram bem dentro do possível, né? Essa parte de areia assim é muito boa, a parte que o avião é, é meio que soterrado ali pela areia e depois ele cai, os caras sobrevivem, o avião vai cair na areia movediça e tu fica agoniado que eles vão morrer. Eles vão morrer quase toda hora, né? E falando da múmia em si, que dá nome ao filme, a gente sabe que ele é o vilão, ele mata as pessoas ali, mas você vê um motivo para ele estar fazendo. Ele não é um vilão qualquer, né? Ele quer trazer a amada dele de volta e está disposto a fazer o que for preciso para isso, inclusive matar outras pessoas, né? Mas por vezes você se sente ali tendendo a torcer para ele. Pô, eles podiam ficar juntos, por mais que depois a gente acaba pegando um ranço dele um pouco maior, mas fica ali um pouquinho de torcida para que as coisas pudessem, ele de repente talvez resolver de outra forma. E eu destaco também a questão dos americanos, né? Sobre eles estão encegueirados pelo ouro ali. O propósito dos protagonistas em relação a descobrir ali é outro, talvez até um pouco acadêmico e tal. Eles sabem que existe tesouro ali. Os americanos estão indo para o tesouro. Então eu acho que existe essa crítica a esse capitalismo desenfreado e o fato dos personagens serem americanos, eu acho que traz isso também, né? De você ter o berço do capitalismo ali e os caras sempre endinheirados, tanto que o primeiro personagem fica cego, né? O cara. São três americanos, o primeiro a morrer fica cego, ele perde os óculos, é como se ele deixasse de enxergar realmente o que tivesse por ali. Fica cego pelo dinheiro, pelo poder. Então, a Múmia talvez seja, eu me atrevo a dizer que seja o filme que eu mais assisti de 99, porque era muito filme conforto, sabe? De, cara, esse filme é muito divertido. Depois ele acabou sendo substituído, no meu contexto, por Piratas do Caribe, que também eu acho que vai muito na mesma linha, né? De ser aquele filme de aventura, como você trouxe mesmo. E eu gostei muito de poder rever ele e de você ter trazido aqui pra gente conversar um pouco. Eu adorei que você citou Piratas do Caribe. Já dá pra fazer um episódio só dele também, que é outra trilogia, né? Porque tem quatro, mas trilogia que merece também ser abordada, porque é muito divertida. Mas é uma coisa que eu notei da Múmia, a Múmia não tem sangue. Não é um filme que tem sangue, então ele vai matando e você vê a sombra, você vê a areia, as pessoas vão na frente, de repente elas saem. Por isso, é um filme de aventura tipo Goonies, assim, né? Aquelas aventuras que a gente via que dá para ser vista em família, digamos assim. Ela não tem essa coisa do sangue, do arrebentar a pessoa. Não é pela morte, é pela ação, é pelo entretenimento. Então é um filme muito divertido, é até engraçado, né? Na hora que tem umas cenas, por exemplo, aquela hora que todo mundo virou zumbi, porque ele acorda, a múmia acorda com as sete pragas do Egito, né? Então é muito divertido, a múmia acorda, a galera tá meio zumbi, daí o irmão dela finge que é um zumbi para poder passar. Então, assim, tem umas sacadas muito inteligentes ali dos personagens e que são divertidas de assistir mesmo. Assim, eu tenho muita pena da múmia, porque no segundo filme a Naxunamun larga ele, né? Então, assim, ele faz a mulher voltar e a mulher abandona ele, assim, nos últimos minutos. Então, eu fico muito dó do coitado que veio para outra, sobreviveu à morte, ressuscitou para salvar a mulher abandonou ele. Então, o dois é por isso que eu não gosto. Eu acho que o dois ele descaracteriza muito coisas do um, mas um tem um roteiro muito sólido, é muito divertido. E ainda no final eles ainda se dão super bem por acaso, né? Então é um filme que eu vi de novo e veria também. Eu acho que voltou para minha lista de filmes de conforto. Eu tinha esquecido como era bom, sabe aquilo? Como ele é leve, como ele é divertido. E interessante, né? Uma mitologia bem legal ali que eles colocam. E de fato a Rachel tá maravilhosa. Ele também, o Brandon Fraser, como você comentou, depois ele teve algumas questões de assédio, de não sei se chegou a ter abuso, ele teve depressão, o cara sumiu e agora tá voltando com o filme que já foi ovacionado em Cannes, então, por isso que eu falei até que a conversa sobre a múmia voltou, porque ele ressurgiu na cena cinematográfica, né?
Então é muito legal de ver um cara assim tão bom, ele é bom ator, ele é uma pessoa leve, divertida, pelo menos é o que parece, todo mundo gosta dele. Então é bom que ele conseguiu voltar. Espero que quem fica a dica, quem quiser, quem gostar de filmes um pouquinho mais complexos, que são os filmes do Aronofsky, né? Eu ainda não vi, a Fábio acho que também não, mas o The Whale, que é o próximo filme dele, tá bem cotado. Eu acho que vai vir para premiação aí. Saindo da múmia fofinha, vamos pro o filme do Fábio, porque os do Fábio não são fofinhos, como eu disse no começo. O que você trouxe pra gente aí, Fábio? Então, o próximo filme que eu trouxe realmente não é fofinho, mas é um filme que causa muita reflexão também depois que você vê. Eu acho que os três que eu trouxe têm essa pegada, assim. Eu trouxe o filme Quero Ser John Malkovich, que é do Spike Jonze e o roteiro é do Kaufman, do Charlie Kaufman. E, cara, todos os filmes o Kaufman tem muito mais roteiros do que o Spike Jonze tem de filmes, né? Acho que o Spike Jonze acho que só fez uns 3 ou 4 filmes, e o Kaufman já roteirizou vários outros, né? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças é um exemplo clássico de filme do Kaufman. E, cara, é assim, é um filme muito inventivo e criativo, né? Eu lembro que nessa época, acho que em 98 ou 99, talvez, eu assisti um filme na escola chamado O Cubo. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é meio que um. Ele é antecessor aos Jogos Mortais, né? Mas as pessoas, eu não vou dar aqui spoiler do filme, que não é o caso, mas as pessoas, elas. O filme começava com elas num ambiente só. E aí eu lembro que a gente, de forma imatura, ficava se perguntando: ah, eu não gostei desse filme porque não explica por que que as pessoas estão lá, né? E eu acho que esse foi a primeira vez, é a primeira vez que eu tenho na minha memória de ter esse insight. A gente não precisa necessariamente entender ou perguntar por que que determinada coisa acontece, e sim desfrutar do porquê que ela acontece. Eu acho que Quero Ser John Malkovich, ele é um exemplo clássico disso aqui. Se a gente for ficar pensando, tudo bem que existe uma explicação, né, do porquê que existiu o andar 7,5, mas se a gente for ficar pensando que por trás da parede existe um buraco, que você entra na mente de um ator de Hollywood, esquece. Eu acho que o caminho não é esse, né? Existem tantas outras coisas por trás, né, de serem abordadas. E é isso. Talvez fazendo essa pergunta internamente, será que você queria viver 15 minutos ali na cabeça de alguém que você idolatra, de alguém famoso, de alguém que você goste do trabalho? Eu acho que a maioria das pessoas queriam ter essa oportunidade, né? Tanto que as pessoas que vão para o lugar dele normalmente querem repetir. Eles acabam caindo ali naquele terreno baldio que as pessoas aparecem depois da experiência e todo mundo é como se fosse uma montanha russa, né? Quero ir de novo, quero ir de novo. E o público, né, que acaba topando ali entrar na mente do John Malkovich é predominantemente masculino, né? São sempre os homens que querem ter essa representação, né? E o Malkovich na época, ele era um ator de 40 e poucos anos assim, e que não era exatamente um galã, né? Que talvez na nossa cabeça fosse mais fácil você tentar entrar na cabeça de um galã, mas não era isso que ele demonstrava, né? Ele já era um ator consolidado de Hollywood, inclusive eu andei pesquisando que muito, ele sofreu alguns questionamentos por aceitar tal papel que poderia até trazer uma posição negativa para ele, mas ele contracenando com ele, fazendo o personagem dele, é de uma genialidade assim brutal. O diálogo Malkovich, Malkovich, Malkovich dura uns 2 minutos assim, uma coisa muito assertiva, muito inventiva e muito criativa. Ele merecia estar nessa lista de coadjuvantes aí do Oscar de 99, mas não esteve. Mas quem esteve foi a Catherine Keener, que é a que faz a Maxine. E ela foi indicada a coadjuvante. Eu acho que todo o elenco está muito bem. A Cameron Diaz está muito bem. A Cameron Diaz faz esse filme também. Ela também, nessa época, trabalhava bastante. Acho que ela vinha do Quem Vai Ficar com Mary, uma comédia com Ben Stiller e com ela. Só que ela fazia uns papéis um pouco estereotipados ali, né? De mocinha, de garota indefesa.
e aqui ela faz uma personagem completamente diferente, que no final acaba se apaixonando por uma outra mulher e tal, que lida com, acho que ela é veterinária ou trabalha com algum cuidado de animal, e aí cria um macaco. Cara, é assim, um filme muito inventivo, assim, que eu acho que toda pessoa que critica, né, essa questão de roteiro de Hollywood, né, acho que Hollywood hoje em dia é muito criticado por isso, por reboots, remakes e repetição de fórmulas de filmes da Marvel. Cara, olha como existe respiro, né? Às vezes é importante você saber que filmes assim ainda existem, né? E Malkovich para mim é um grande exemplo disso. Agora fala para mim, você gostou, você não gostou, o que que você achou? Então, esse filme tá na minha lista eterna há muito tempo. Como eu disse, graças ao Fábio, mais um filme que saiu da minha lista e foi para vir a realidade. E eu adoro o John Malkovich. Então, assim, eu sempre quis ver, eu não sabia sobre o que que era, e eu queria ver por causa, que eu sabia, porque o nome do filme é Quero Ser John Malkovich. Então, já começou ali que eu também queria ser. O cara não é bonito, não é galã, mas ele tem um charme e ele tem uma atuação que me ganha. Todos os filmes que ele faz, eu acho que ele tá excelente. Ele tem um que é meio de doido, assim. Toda filme que ele faz, eu acho que isso é muito bom, porque você nunca sabe o que o personagem tá pensando muito claramente, assim. Sempre parece que ele tem um motivo ulterior, assim, ao interior e alternativo. Nossa, misturei as palavras. Mas ele, nesse filme, é justamente isso, né? A gente nunca sabe o que ele tá pensando. A ideia é justamente descobrir o que ele está pensando. E o Charlie Kaufman, eu assisti o Brilho Eterno, que é óbvio, né? Maravilhoso. Vai ganhar um episódio pra ele, porque precisa. E Eu Quero Acabar com Tudo também é dele, né? Que é outra pira muito louca. Então você já percebi que para o filme dele você não pode questionar. Você tem que cair no universo dele ali, entrar na cabeça dele e seguir. E realmente, eu tô numa vibe muito filmes com roteiros diferentes e imprevisíveis, porque cansa essa fórmula Marvel, né? Essa fórmula de jornada do herói clássica. Eu gosto, não vou dizer que eu não gosto, mas assim, como você falou, um respiro muito bem-vindo. E um filme que, apesar de que você nem se mencionou, né, o John Cusack, que eu acho que é um ator um pouco exagerado, mas ali, até nesse papel ali, nesse filme, todo mundo tá um pouco fora da casinha. Então eu acho que ele entrou bem, com esse cabelo muito doido. E ele traz essa questão de você ser outra pessoa, traz essa questão de identidade muito forte, tanto que a própria Cameron Diaz começa a ter um relacionamento com uma outra mulher enquanto ela está dentro do John Malkovich, na cabeça dele. Então, assim, é uma coisa bem distorcida, né? De identidade, de quem você o próprio de controle, né? O próprio personagem do, do John Cusack quer controlar, ele é um puppeteer, né? Ele trabalha com marionetes, então traz essa questão do controle, essa questão da identidade da e perpetuada imortalidade, né? Que é uma questão que vem forte em muitos filmes dessa época, que eu não, sem dar é muito spoiler, mas essa questão da imortalidade é bem forte ali mais pro final, né? De você viver para sempre, de você não morrer, não envelhecer. Talvez você vivendo em outra pessoa, você consiga isso, você consiga ficar escondido dentro da consciência de alguém e sobreviver. Para que também que você vai sobreviver? Então ele trabalha com todas essas questões num roteiro muito fora da casinha, que tem reviravoltas que você não espera. Realmente tem um macaco que mora com ela, em determinado momento ele prende ela dentro da jaula. Então, assim, é um filme com um roteiro bem previsível e que faz sentido. Isso que é o mais doido, né? Chegando no final faz sentido. E o John Malkovich, nessa cena do Malkovich, e quando ele começa a surtar, e quando ele é outras pessoas, é sempre o John Malkovich, é sempre o ator, né? Quando ele é ele mesmo, a própria versão dele mesmo. Então, esse todo mundo merecia um Oscar, mas assim, de fato, né, como tem muito filme bom em 99, não queria ser jurado no ano 2000, porque deve ter sofrido para escolher filme, ator, atriz, porque olha, é roteiro, e mais um roteiro que merece ser visto, mas como eu falei, se você é uma pessoa, que eu conheço algumas, que quer ficar questionando, que quer entender o que aconteceu, por que que aconteceu, não assista, porque esse filme não vai te dar essas explicações. Você tem que partir do pressuposto que é isso, que a realidade é essa, e manda pra dentro da história. Porque senão fica chato, você fica brigando com o roteiro. Sabe aquelas pessoas que ficam questionando tudo que o personagem faz, o que que tá acontecendo, mas por que que tá acontecendo isso? Você não vai conseguir aproveitar o filme. Parece que esse tipo de filme você tem que presumir que é isso, porque acabou e entra. O cara trabalha num andar que chama 7,5, é metade do andar, e eles andam agachados. Por quê? Porque o Charlie Kaufman achou que era legal e acabou, entendeu? Entra na pira e vai. Então eu gostei demais, e depois que eu fui estudar um pouquinho mais, né, Spike Jonze é Her, né, ela pra mim tá no meu top da vida assim também. Então, o filme todo ele tem esse ar meio, sei lá, sobrenatural possível assim, se é que isso existe. E o meu último filme de hoje é um dos meus filmes favoritos da vida, que eu já
trouxe ele aqui em outro momento. No episódio do narrador não confiável, eu trouxe ele aqui. E, na verdade, eu era um exemplo de narrador que não confiável porque ele mesmo não sabe. Que é o Clube da Luta. O Clube da Luta é um filme muito crítico, é um filme muito forte. E tem gente que não pega todas as camadas, ele tem mais de uma camada. Até a gente vai falar de uma coincidência que o Fábio reparou aqui dos filmes que a gente escolheu. É um filme que marcou época. É um livro do. Ai, esqueci o nome, já procuro ali. Que é um livro maravilhoso. Eu li o livro. O final do filme é diferente do final do livro. O livro tem um pouquinho de continuação, mas o filme termina apoteótico. As músicas são incríveis, os atores. É o onde Brad Pitt até hoje, né? Com a primeira regra, né, do Clube da Luta, não falar sobre o Clube da Luta. Então, Brad Pitt até hoje, eu vi um discurso dele do ano passado, ele falando, porque ele dizendo que ele envelheceu. E dele falar, eu nem lembro mais qual é a primeira regra do Clube da Luta. Então, até hoje ele faz referências. É um filme que estourou, ele estourou nesse filme. O, Todos os atores são maravilhosos e a crítica ao capitalismo, ao propósito da vida, ao consumismo, ao que você está fazendo aqui, para que você está aqui, quem é você, a identidade, a masculinidade frágil, o que é ser homem, o que é fazer parte de um universo, o que é a existência, basicamente. É um filme muito crítico e ao mesmo tempo ele é muito atrativo, assim. Eu adoro assistir. Eu não gosto, hoje em dia eu já não gosto tanto das cenas de violência, porque são bem gráficas aí. Se a Múmia não tinha muito sangue, a Clube da Luta tem bastante sangue, bastante gente levando tiro na cara. Não, bastante não, mas assim, tem isso. Hoje em dia eu já não gosto tanto dessas cenas, mas eu gosto muito de toda a proposta do filme e como o filme ainda hoje ele mostra relevante e ainda a gente consegue discutir muito sobre ele. E só pegando minha colinha aqui, o autor do livro é o Chuck Palahniuk, que só escreve livros assim super disruptivos e criticando bastante o capitalismo e todo esse sistema, né, que a gente vive. E os atores, não precisa nem falar, além do Brad Pitt, o Edward Norton, que deu uma subida também, que diz que não é meio difícil de trabalhar, teve alguns probleminhas em Hollywood, mas que é um baita ator, demais. Sei as falas, já vi 1 milhão de vezes e adorei rever para esse nosso episódio. Foi mais uma. Agora eu tive desculpa para assistir de novo. E você, Fábio, conta pra gente o que você acha do Clube da Luta e essa coincidência aí que você percebeu dos filmes que a gente escolheu. Cara, Clube da Luta é um filmaço. Filmaço, filmaço. Eu assisti a primeira vez na época, em 99, no cinema. Por mais que essa classificação etária naquela época não existia muito, né? Acho que era um filme de 18 anos e eu assisti com 12. Tudo bem que eu tava com meu pai, mas não tinha muito essa questão, né? E eu acho que assim como falam muito isso sobre o Pequeno Príncipe, que você tem que ler em algumas determinadas fases da vida. Eu acho que Clube da Luta desperta isso em mim, que eu tenho a sensação de ver um filme diferente em cada fase da vida que eu tô. Eu lembro que quando a gente discutiu sobre beleza americana, eu comentei isso, que eu tava mais agora na vibe do pai do que da menina, né? E em Clube da Luta, quando eu assisti a primeira vez, o plot twist me pegou muito, né? Porque realmente ninguém espera ali o que vai acontecer. Ele ficou um tempo no meu convívio com esse estigma de ser um filme só de plot twist, né? Todas essas camadas que você trouxe, elas foram reveladas para mim ao longo do tempo. Inclusive, na penúltima vez que eu assisti esse filme, que deve ter sido há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu achava que a violência era uma perfumaria, sabe? Que o filme conseguiria se manter se não tivesse tanta violência gráfica. E a última vez que eu vi agora, recentemente, para a gravação do podcast, eu discordo do que da minha sensação, da minha impressão. Eu acho que a violência é necessária sim, justamente para contrapor a fragilidade masculina, né? Se a gente for reparar nos filmes que a gente trouxe, tanto Bom Trabalho quanto Clube da Luta, A Múmia talvez um pouco, é, John Malkovich também, existe essa questão da masculinidade frágil. E em Clube da Luta, isso é muito mais acentuado, né? Porque como que os homens externam a sua fragilidade? Através da violência. Então, como você trouxe, é um filme com muito sangue, muita violência gráfica, inclusive,
né? O personagem do Jared Leto é chamado de Anjinho. E tem uma cena que ele é espancado assim, que ele fica totalmente deformado. E essa cena é muito forte, né? E definitivamente eu acho que o Clube da Luta precisa, por mais que eu ache que a crítica ao capitalismo é muito forte, é o que eu me basei mais, é o que mais me chama a atenção, me salta aos olhos, aquela cena final. Eu tenho certeza que talvez a pessoa que não tenha visto o filme, pouquíssima gente eu acho que ainda não viu, mas quem não viu, talvez já cruzou com a cena final deles abraçados, vendo os prédios explodirem, né? Então, o Fincher, que é o diretor de Clube da Luta, tinha acabado de fazer Seven, e Seven é um filmaço também, eu revi recentemente aqui em casa, continuam excelente, e é um filmaço, filmaço. Na época não existia internet para a gente pesquisar qual era o nome do personagem do Edward Norton, que a gente saberia que era narrador, e não tinha nome. Eu acho que quando eu vi, eu não percebi que ninguém chama ele pelo nome, né? Mas é um filmaço, e o plot twist hoje eu enxergo como cereja do bolo, né? Vem ali para concretizar. Revendo, a gente, ao longo do filme, o personagem do Brad Pitt aparece, né? Algumas vezes, assim, de forma aleatória. Aí tu pensa, cara, isso é um bug, né? Mas não, tá ali de propósito. Enfim, obrigado por trazer esse filme de novo, assim, na minha vida, recobrar as memórias. E é um filmaço. Se você vive no planeta Terra e ainda não assistiu, veja. Veja porque você não vai se arrepender. E eu acho que Clube da Luta cresceu ao longo dos anos, porque eu acho que ele entra naquela estatística de filmes que arrecadaram menos do que gastaram, né? Eu não sei, não faço nem ideia de quanto custou e de quanto arrecadou, mas eu, se não me engano, ele arrecadou menos do que gastaram para fazer, né? E ter, como você disse, essas pessoas fantasiadas dos personagens, né? Talvez se você botar o nome do Brad Pitt assim, a imagem que apareça no Google talvez seja desse filme. Ele ficou realmente muito marcado, mesmo sendo, vou abrir algumas aspas aqui, o coadjuvante. E uma parênteses, né? Ele tá muito bonito nesse filme também, o que ajuda, né? Ele tá super forte, tá super livre, né? Então ele fala as coisas na cara, é um personagem que realmente, como é, sem querer entregar muito o filme, mas ele realmente representa o que muita gente gostaria de ser, né? Então eles conseguiram, a escalação ali foi perfeita pro personagem, então eu acho que funciona super bem. E para todos os níveis, pra gente que é questionadora como eu gosto muito do filme. E, inclusive tá na minha top da vida também, é outro filme que eu gosto demais. E o último filme que o Fábio escolheu, gente, é outro filme que você vai ficar uns 6 anos pensando nele, porque, meu Deus do céu. Vai, Fábio, conta pra gente desse filme que eu também não tinha visto e tava na minha lista há muito tempo, e agora, desde que eu vi, eu tô tipo, meu Deus do céu, será que isso realmente aconteceu? O último filme que eu trouxe chama-se De Olhos Bem Fechados. Ele é o último filme do Kubrick, né, do Stanley Kubrick, que por muitos é considerado o maior ou um dos maiores cineastas que, que já existiu. Kubrick teve uma carreira longa de tempo, mas curta de filmes, né? Acho que ele fez poucos filmes, 10 ou 12, não tenho certeza. E eu não vi ainda a filmografia dele completa, mas eu coloco De Olhos Bem Fechados talvez numa segunda posição. Eu gosto mais de Laranja Mecânica e não sou dessas pessoas ferrenhas de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu gosto muito, acho um filmaço, mas talvez hoje ficaria no meu terceiro lugar, atrás de Olhos Bem Fechados. E, como a Carol disse, é um filme que é difícil você se largar totalmente dele. Depois que você assiste, você fica um tempo pensando. E esse questionamento que ela trouxe, né, de será que aquilo realmente aconteceu, é muito pertinente, né? Existe uma corrente forte, assim, que é a que eu prego e que acabo acreditando que foi um lapso ali do personagem, tudo, ele passou por um sonho, né? Por toda a escolha estética que o Kubrick traz, seja pelo título do filme, né, De Olhos Bem Fechados, o que que a gente faz de olhos bem fechados, né? A gente sonha. E dentro desse contexto de masculinidade tóxica que a gente
masculinidade frágil, perdão, que a gente trouxe aqui ao longo dos filmes que a gente discutiu hoje, existe o De Olhos Bem Fechados, que a masculinidade, além de ser frágil através do Bill, ela é tóxica também na forma como ele age dentro do relacionamento. Para ele é incabível a esposa cogitar traí-lo, né? Então, se existe uma forma de você fazer com que o homem se sinta fragilizado, é essa. É ele passar pela cabeça dele que a companheira tem pensamentos com outros homens. E é a partir desse momento que tem essa virada de chave do filme. A gente tem um primeiro ato ali muito bonito, que eles estão na festa e tal. A gente é apresentado a eles de uma forma muito bonita. Mas quando ela confidencia para ele essa vontade que ela tinha de se envolver com outro homem, a gente tem uma virada no filme e que ele acaba entrando ali em transe, em sonho, e aí cada um tem a sua interpretação. Esse filme tem o take ele da festa que ele vai, nossa, aquilo ali é de uma beleza assim que eu considero surreal. Se existe esse termo, né? Isso é cinema, que as pessoas costumam falar, eu acho que é essa cena que o Kubrick fez, né? Dele invadindo a festa ali. Então, Tom Cruise e Nicole Kidman eram um casal na época, os dois muito bonitos também. Ela, então, meu Deus do céu. E, e é isso. É uma masculinidade frágil dentro de uma masculinidade tóxica, né? Ele parece querer sempre se apossar das mulheres, de uma forma um pouco mais brusca. E existe a crítica ao capitalismo aqui também. Ele pensa que tudo ele compra com dinheiro, né? Ele rasga a nota para pagar o taxista, ele chega dando carteirada, eu sou o médico Dr. Bill, chega a soar às vezes até um pouco ridículo, mas é um filmaço, a construção de personagem dele é muito boa. É um filme que demorou muito tempo para ser feito. O Kubrick tem essa característica de ser muito perfeccionista. E também tem a cena do close que ele dá na Nicole Kidman. Também entraria aqui no meu suposto top cenas, top mise-en-scène do ano de 99. É um filmaço, como eu falei. E que bom que você gostou, que bom que eu consegui tirar três filmes aí da sua lista eterna. É, me diz aí um pouquinho do que você achou. É um filme que ele. Primeiro que é um filme do Kubrick, a gente já vai esperando uma coisa um pouco mais complexa, né? É um filme longo, é um filme de desenvolvimento lento, não é assim, tipo, papum. Você vai mergulhando no filme. E é isso que eu gosto muito da filmografia do Kubrick. Todos os que você citou e mais os outros que ele tem, são todos filmes muito fortes. A química da Nicole Kidman e do Tom Cruise é inegável, eles eram casados à época, né? Então eles têm uma coisa que é de quem se conhece mesmo, que levou pra tela, né? Que é uma química não só sexual, mas eles têm uma cumplicidade em cena que é muito legal de ver tanto pro bem quanto pro mal. Tanto quando eles estão se olhando, se querendo ou se amando, quanto não, quando estão se provocando e tal. E é um filme que ele exala muito erotismo, e não é um filme pornográfico, né? Tem cenas mais fortes, digamos assim, sexuais, mais intensas, principalmente nessa festa, mas ele vai mais para o lado do erotismo do que da pornografia. E isso eu achei que foi uma escolha muito acertada, porque não é sobre o sexo, é sobre o desejo. É um filme que mexe com o desejo dos personagens. Então, aí sim entra muita questão de pode ter sido tudo imaginação dele. Porque o desejo muitas das vezes, o que eu aprendi aqui, né, com o meu amigo Cris, que a gente fez um episódio sobre o desejo no cinema, e ele falou muito isso, o desejo muitas vezes não é concretizado. E é por isso que o não concretizado é muito pior, é muito mais forte. E ali vai aumentando a intensidade das visões ou dos acontecimentos, como queiram, do que acontece com ele durante aquela noite que ele fica divagando sobre o que a mulher dele falou, que quebra uma certeza muito forte que ele tinha, né? Como você falou, ele é médico, ele tem dinheiro, ele é bonitão, e a mulher fala que tem desejos sexuais com outra pessoa, que ela não conhece, que ela viu uma vez. Então, assim, ele começa, não, confio muito em você, que pensei que você jamais me trairia, nem ciúmes de você eu tenho. Ela fala, não, mas deixa eu te contar como é que as mulheres pensam. Então, não é porque eu nunca faria que eu nunca pensei nisso. Então, ela abre ali uma janela na cabeça dele que ele fica e ele se perde lá dentro. E eu acho que é a mente de muitos homens. É um filme que
traz também essa libertação feminina nesse aspecto dela falar, na cena que ela fala pra ele é muito bonita, porque ela fala com culpa, mas ao mesmo tempo ela vai se libertando daquele do peso de ter que guardar aquilo só pra ela, de poder compartilhar aquilo com ele. E tem muito o quê de Bentinho, né? De Dom Casmurro aí, de traiu ou não traiu, e fez ou não fez. E eu acho isso muito incrível, porque pra mim, vamos combinar que a Capitu não traiu, né, gente? Bentinho tava ali, ó, divagando nos pensamentos. E eu acho que tem muito isso nessa história, que sabe o Kubrick tenha lido ali o Dom Casmurro, mas eu gostei demais da forma como ele retrata, das pessoas que ele vai encontrando ao longo do caminho, das situações que ele vai se cruzando. Eu posso até, algumas delas podem até ter acontecido mesmo, e é para a gente justamente não conseguir distinguir o que é desejo, o que é realidade, porque tudo ali, para a pessoa, tudo é real, né? Tudo está muito forte dentro dele. E o Tom Cruise está super bem, para quem acha que o Tom Cruise é só ator de filme de ação, esse, O Último Samurai, Jerry Maguire, Rayman, Kevin Magnolia. Magnolia. Ó, ele vai me fazer assistir Magnolia de novo, gente. Eu tô falando, ele vai conseguir. Mas eu acho que é Eu um só falei, filmaço. eu só falei Magnolia porque é a única indicação que ele tem, né? É sobre do filme Magnolia. É, pois é. É um filme que eu não queria ver de novo, porque eu não gostei da primeira vez que eu vi, mas eu acho que eu vou mudar de ideia, porque eu vi, eu tinha uns 12, 13 anos, né? E é mais um filme que entra nessa lista de filmes que mudam com o tempo, com a nossa idade. Inclusive, a gente tinha feito um top 3 aqui de filmes de 99, mas a gente vai ter que fazer um episódio bônus, porque tem muito filme faltando ainda. Vamos fazer um episódio bônus, a gente joga o top 3 pra lá, pode ser? O que você acha, Fábio? Pode. Só deixar claro aqui que isso aqui não é combinado, não, tá? Tô sendo convidado aqui agora ao vivo e super topo, sempre topo. Não, porque, gente, eu fui jogar no Google pra fazer esses tops aí. Daí depois eu fui olhar o que tinha de 99. Eu falei, não dá, gente. Tem muito filme faltando ainda. A gente vai fazer um episódio bônus. E daí eu vou abrir também, que se vocês quiserem mandar pra gente comentário algum que faltou, manda que a gente inclui no episódio bônus também, tá bom? E encaminhando pro final já, porque a gente tá aqui falando acho que há uma hora já, é muito filme, como eu falei, muito filme bom que merece um episódio só pra eles. Mas eu quero agradecer demais o Fábio por estar aqui de novo, falando de filmes de 99, compartilhando seu conhecimento, sua paixão pelo cinema com a gente. E que ele tá sempre por aqui, porque se ele não tá na frente do microfone, ele tá atrás, ele tá sempre participando, me mandando sugestões, e eu agradeço demais sempre pela amizade, pela parceria. E agradeço muito todo mundo que escuta, todo mundo que partilha com a gente dessa paixão pela sétima arte e por ficar viajando nas teorias, que é como a gente faz. Então, fica um beijo muito grande para todo mundo. Eu vou passar para o Fábio para dar suas considerações finais, mas eu já agradeço muito. E a gente vai voltar com o nosso episódio bônus de 99 e o nosso top 3 dos melhores filmes do ano. Obrigado, Carol. Sempre um prazer estar aqui com você. É uma missão muito difícil, pode parecer que não, mas você. Eu adoro essas listas, né? Esses top, não sei, top 5, top 3, top 20. Eu acho que 99 merecia um top 99, talvez, para a gente poder realocar, para a gente poder alocar todos os filmes bons que saíram nesse ano, né? E que bom, super top. Vamos pro episódio bônus aí. Espero que o pessoal tenha gostado. É isso aí. Até semana que vem, então, gente, com mais cabine do filme. Um beijo enorme para todo mundo, para Deu, para Lua, para Alisson e para você que está ouvindo. Até lá!